elementos que são discutidos aí para a gente pensar na questão da contemporaneidade, tá? Então, questões contemporâneas, questões atuais que afetam os adolescentes. Por que que isso é importante? Veja bem, nós estudamos Freud, Margaret Mead, Otto Rank, falamos de Winnicott, uma série aí de pensadores, uma série de teóricos fundamentais, mas que são lá da época de 1900 e bolotinha, certo? Fizeram suas teorias em 1950, 1960, Stanley Hall, que todo mundo lembra, né? A questão do machismo tão forte ali nos seus padrões, né? Então, isso, você tem que pensar que como o aspecto social, ele influencia fortemente no desenvolvimento daquele indivíduo, e atualmente, né? Pensando assim, na nossa perspectiva atual, quais seriam esses elementos que transformam tanto o mundo interior do adolescente? Deixa eu ver. Estão acompanhando? Deixa eu ver, cadê vocês de novo? Estão acompanhando? Imagino que sim, né? Vamos falar então um pouquinho sobre consumo cultural, mídia e redes sociais e os padrões estéticos. Maravilha? Olha só, Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro, tá? Maravilhoso. Aliás, ele tem vários livros muito legais, inclusive tem vários vídeos no YouTube sobre o Bauman. Ele coloca a questão da sociedade líquida, dos amores líquidos, da nossa sociedade de consumo. Ele faz, assim, uma leitura da nossa sociedade atual, como que se dão as relações. Por exemplo, como que se dão as relações, como que se dão as relações em tempos de aplicativos, por exemplo, né? Essa questão das pessoas se relacionam por aplicativos de relacionamento, Tinder, e a mesma facilidade que você tem para se conectar, porque está tudo na palma da sua mão, como se fosse um cardápio, né? A mesma facilidade que você tem para se conectar, você tem para se desconectar das pessoas. Então, simplesmente bloqueia ou, né, descarta aquela pessoa sem pensar nos seus sentimentos, sem pensar realmente nas emoções, né, naquela questão da responsabilidade afetiva. Então, Bauman, ele discute muito sobre esses problemas associados com a contemporaneidade, a era digital, as relações líquidas, né, e como que nós somos movidos em relação a isso. Então, fica aí a sugestão, fica a dica, tá? Leiam Bauman, assistam os vídeos, porque é muito bacana. Em relação ao consumismo, o que que o Bauman coloca? Que nós vivemos em uma sociedade de consumo na qual a felicidade ela é atrelada a uma satisfação dos seus desejos, certo? Então, veja bem, um exemplo, né? Quem vende uma casa, quem trabalha no ramo imobiliário, associa o quê? Coloca que a felicidade, você vai ser feliz, você vai ser pleno quando você tiver a sua casa própria, certo? Se a pessoa vende, né, se trabalha, se a sociedade ali, se está trabalhando com uma questão de viagem, né? Uma agência de viagem. Você vai ser feliz quando você pegar esse pacote de viagem, quando você levar a sua família para se divertir neste local. Você vai ser feliz quando você comprar essa bolsa, quando você tiver esse sapato, quando você tiver esse perfume, né? Então, sempre atrela a satisfação, a nossa felicidade, como se nós fôssemos seres incompletos e buscássemos essa satisfação dos nossos desejos a partir de questões materiais. Vocês estão acompanhando? Tá dando para pegar, né?
nesse sentido, o que acontece? Tudo fica muito descartável, porque aí você foi, comprou aquela bolsa, né? Ou comprou aquele celular, mas uma vez que você tem aquilo, já não satisfaz mais os seus desejos, porque já lançou um modelo novo, já tem uma nova, já tem uma nova, já tem uma nova bolsa, já tem um novo celular, já tem uma algo ali a mais para se consumir, né? Ou seja, já se almeja outra situação. Então, essa busca pela satisfação dos nossos desejos, baseado no consumismo, leva ao quê? A um círculo vicioso. O consumo insaciável, por causa dessa falsa ali, essa falsa satisfação associada, atrelada a algo material. Dá um ok aí, só para eu saber que se vocês estão conseguindo pegar direitinho a minha discussão, só para eu ter um retorno aqui, gente, por favor. Cadê vocês? Tá dando? Não tá dando chat? Deixa eu tentar aqui. Ah, consegui achar vocês. Ok, ok, ok. Maravilha, obrigada. Achei vocês. Vamos lá, amores. Nossa, complexo. Sem ver as carinhas. Fica falando pro meu computador, é tão diferente. Chat. Não tô conseguindo mais deixar o chat aqui. Raise it to rain. And... Tá. Ai. Peraí. Ah! Galera. Vamos lá. Vamos voltar então. Olha só. Então, olha, aqui com isso, com esse consumismo desenfreado que nós vivemos, né? Nós temos o quê? O que nós chamamos de era do descartável. Olha que interessante. Agora vamos refletir, tá? E aí tem um termo importante que chama obsolescência programada. O que seria isso? Veja bem. Nada mais é do que hoje em dia as coisas são produzidas, a indústria, ela trabalha, né? Ela desenha os seus produtos com tempo de vida útil. Um tempo de vida útil curto. Isso se chama obsolescência programada. Ou seja, se você tem um celular, se você tem um smartphone, daqui a 3 anos, provavelmente, ele já não vai funcionar mais, amigo. Sim, por mais que você cuide dele, que você limpe ele, passe álcool nele, entendeu? Não deixe ele cair, coloca a película e o escambau, ele vai parar. Os aplicativos não funcionam mais, a memória já não dá, é a tal da... ele se torna obsoleto. Isso se chama obsolescência programada. Porque nós estamos vivendo a era do descartável. As coisas são descartáveis. Isso impulsiona um consumismo. Reflita. Pensa, eu tenho assim alguns exemplos. Por exemplo, a máquina de lavar roupa da minha mãe. Amor, era aquela coisa assim, batia, né? Quando lavava a roupa, parecia que estava tendo um terremoto. Mas veja bem, eu nasci e eu lembro dessa máquina. Eu fiz 5, 6, 7, 10 anos e a máquina estava lá. E lavava, que é uma beleza.
tá? 12 anos, né? E a máquina funcionando. Geladeira, mesmíssima coisa. Lembra daquela geladeira azul? Lembra da geladeira antiga? As coisas, gente, antigamente, né? Quando eu digo assim, antigamente, porque eu não sou tão antiga, mas na década de 80, por exemplo, as coisas eram feitas para durar. Por que que as coisas eram feitas para durar? Porque era tudo muito difícil de ser comprado. Olha que interessante você refletir sobre isso, né? O telefone, enfim, as coisas eram feitas para durar porque era difícil de se adquirir. Hoje em dia, nós somos induzidos, né? Tem pessoas que trabalham aí exclusivamente com isso na indústria, a quer consumir. Então, para quê que vai colocar no mercado? Né? Pensando nessa lógica, por que colocaria no mercado algo durável se eu quero que aquele cliente, que aquele consumidor compre mais de mim? Então, isso que é a obsolescência programada. Ficou claro? Dá um oizinho aí. Tá dando para acompanhar? Essa parte é legal. Maravilha. Vamos lá. Vamos assistir então outro vídeo aqui, tá? Que fala sobre a questão da sociedade de consumo. Olha que interessante, Bauman coloca o seguinte, que existe uma síndrome. A nossa sociedade, ela sofre com a síndrome consumista. A síndrome consumista envolve velocidade, você quer tudo de imediato, excesso, muitas das vezes compra aquilo, adquire aquilo que você não precisa, que você não sabe por que você comprou. Amigo, isso rola, né? Você compra aquele negócio, depois você pensa, por que que eu fiz isso? Nunca usei aquele raio daquela blusa amarela, né? Mas você compra ela, né? Você tá lá no impulso. Velocidade, excesso e desperdício. Isso que configura a sociedade aí, a nossa síndrome consumista. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou dar o clique aqui, ó, vou compartilhar o link com vocês. Olha que legal. E aí, daqui a pouco, a gente vai bater um papo sobre como que isso afeta, e pegando também associado com o Winnicott, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês o link. E aí eu queria que vocês assistissem aí a esse vídeo da Casa do Saber, como que funciona a sociedade de consumo. Maravilha? Vou dar uma pausa aqui rapidinho. São 3 minutinhos, aí vocês assistem, a gente volta nesse mesmo link, tá bom?
Podemos voltar? Deixa eu ver quem está aqui. Faltando muita gente, né? Vamos lá, gente. Olha só. Nesse sentido, então, como que os adolescentes, eles ficam diante desse cenário, né? Porque, veja bem, nós já vimos aí que os adolescentes, eles são altamente influenciados, né, por essa questão de produto e serviço que reflitam seu estilo de vida. Lembra a importância para o adolescente, aquela busca pela identidade, a busca pelo eu, né? Lembra dos lutos que os adolescentes passam em relação à perda do corpo infantil, a perda dos pais da infância, a perda do seu papel naquele núcleo social. Então, lembrem de tudo isso. O que acontece? Existe, né, um comportamento, né, de grupo muito importante para o adolescente. Muitas das vezes ele tenta se encaixar para tentar pertencer. O que isso significa? Ele busca encaixar, consumir, né? Ele busca utilizar aquelas roupas, utilizar aqueles produtos para tentar uma aceitação daquele grupo. Porque uma vez que ele se encaixe naquele grupo, que ele tenha segurança naquele grupo, ele está se encontrando, ele está construindo o eu, construindo a sua identidade. Então, ele busca encaixar para conseguir pertencer. Né? Bacana. Então, nesse sentido, as propagandas, os produtos que são vendidos, produtos e serviços, né, que reflitam ali esse estilo de vida daquele grupo, né? Eles são massivos, né? Esses produtos são vendidos aí de forma bem massiva para esses adolescentes. Por quê? Sabe da questão da compulsividade, uma vez que estão numa sociedade de consumo, né, onde o consumo é muito valorizado. Então, eu tenho esse tênis, eu tenho esse boné, eu tenho esse smartphone, certo? A baixa resistência ao risco não tem muita noção ali das consequências associadas, né, com aquele consumo. E isso leva muitas vezes a esse comportamento de adquirir a aquisição de bens que são considerados desnecessários. E aí, gente, vem aquela questão da busca, né? Voltando para Bauman mais uma vez, Zygmunt Bauman, ele coloca isso, que as pessoas geralmente atrelam essa felicidade a algo material, ao consumo, a obter, a conseguir aquilo, né? Ter aquilo, não ser. Então, isso para o adolescente gera um conflito muito grande, né? Porque se ele não sabe quem ele é e ele tem que ter para ser feliz, ele tem que consumir para ser feliz, é muito volátil. Isso é muito volátil. Se perde, né? Escorre ali entre os dedos de forma muito fácil.
e gera uma insatisfação, o que pode levar a quadros depressivos. Pensando nisso, qual a responsabilidade como sociedade para fechar, né, esse ciclo vicioso de consumo? A gente tem que refletir bastante sobre isso, tá? Opa, cliquei errado. Share screen. Share. Perdão. Vamos lá. Qual a nossa responsabilidade? Estão conseguindo ver? Beleza. Vamos lá. Nesse sentido, gente, olha só, nós vamos discutir um pouco sobre a geração Z, tá? O que é a geração Z? São aquelas pessoas que nasceram depois da década ali de 90, ou seja, vivenciaram, né, desde o seu nascimento já existe a internet, né, e essas diferentes formas ali de comunicação a partir de redes sociais, etc. E aí eu queria que vocês refletissem um pouco sobre o que é essa geração Z, tá? Quais as características dessa geração Z? E aí eu vou abrir aqui para vocês o vídeo, tá? Para a gente discutir aqui de forma um pouco mais dinâmica. Então anota aí no seu caderno. Quais as características da geração Z? Que seria aí essa geração que convive, né, com a internet. Peraí, gente, deixa eu tentar aqui de novo. Peraí. Espera um pouquinho, eu vou tentar aqui. E agora? Estão vendo? Amores? Voltou? Perfeito. É porque tinha dado um pequeno problema aqui, tá? Peço desculpas. Peço desculpas mais uma vez. A professora tá me esforçando aqui, tá, gente? Sério.
Nossa. Aí, todo mundo vendo então. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ótimo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Então, com isso, eu ia falar aqui sobre a questão do self, né? Self, pessoal, olha só. Self seria o quê? O seu eu, certo? Aquele conhecimento sobre si mesmo, a sua identidade, a sua essência, self, a sua essência. Maravilha? Sim, não, talvez? Sim, não, talvez? Deixa eu ver com você de novo. Teacher, turminha, tá aqui. Amor, estou aqui. Isso. Tá. Então vamos lá, Kelly. Que a Kelly tinha pedido para eu discutir um pouquinho aí sobre a questão do falso self, né? Então, self seria aquele conhecimento de si próprio. Então, muitas pessoas, por exemplo, colocam ali essa questão do self como algo. A partir da meditação, a partir do mindfulness, né? Essa questão da reflexão sobre si próprio, a questão da psicoterapia, né? Isso tudo seriam formas ali de você trabalhar, desenvolver essa questão do self, tá bom? Quando que seria ali associado com a sua personalidade. Quando você coloca o falso self, seria como se fosse uma pseudo-personalidade. O que seria isso? Veja bem, no caso do verdadeiro self, né? O self verdadeiro, ele tem origem em algo assim espontâneo, certo? Algo espontâneo, a partir das suas experiências vividas. Então, expressa ali a natureza, a singularidade daquele indivíduo, algo inato. Algo inato seria assim que você nasceu com aquilo, uma essência inata, certo? Então, especialmente pensando no desenvolvimento humano, tá? Nós temos ali, olha só, eu vou pegar um trechinho aqui para vocês de um texto que eu tenho. O self é um fruto de um somatório das experiências, tá? Que vão sendo armazenadas na memória do indivíduo. É delas que se extrai ali um denominador comum, certo? O eu, a essência, a partir dessas experiências. Agora, presta atenção. O self, ele é verdadeiro caso as experiências vividas tenham sua origem na espontaneidade do bebê. Quando eu falo falso self, seria o quê? O que aquele indivíduo aprendeu por pressões externas. Então, olha só, nós temos o self verdadeiro associado com algo inato, com algo espontâneo, e o self falso, né? O falso self seria o quê? As pressões, as intrusões ambientais para sobrepor aquela espontaneidade do bebê. Então, olha só, quando eu coloco aí esse falso self, seria como se fosse uma submissão. Não é transtorno de personalidade, não. É uma submissão a pressões externas. Como, por exemplo, a mãe. A mãe vai orientar o bebê, exercendo uma intervenção, uma interferência naquela questão espontânea do indivíduo, no self verdadeiro. Então, o self falso, ele está associado com a origem. O que diferencia o self verdadeiro do self
falso é a origem. O self verdadeiro é algo inato, espontâneo, que vem de dentro do indivíduo. O self falso é aquilo que vem, que interfere nessa identidade, mas a partir do ambiente externo. Por exemplo, a mãe, a figura materna, os responsáveis, serão isso algo imposto. Exatamente. Perfeito. É algo que foi imposto pela mãe, pela família, pela sociedade, pela pressão ali. É uma submissão, tá? À vontade do outro. Então, é como se você tivesse aqueles comandos, né? O self falso, ele está associado com esses comandos que vão sendo sobrepostos, né? Deu para entender, pessoal? Perfeito. Todo mundo? Todo mundo? Ótimo. Então tá. Então, isso é importante a gente parar e pensar. Porque, veja bem, se a gente está falando aqui sobre sociedade de consumo, sobre mídia social, isso tudo influencia, são formas o quê? De intrusões, certo? De imposições sobre a essência do indivíduo. Te pergunto, aí eu te pergunto, tá? A criança, o bebê, ele nasce naturalmente consumista? Estaria associado ao self verdadeiro ou é o falso self? Entenderam? Isso aí. Vamos lá, então, amores. Falso self, exatamente. Maravilha! Vocês estão aprendendo coisa nova, amores! Uhul! Vamos lá. Quais os problemas enfrentados? Quais os problemas enfrentados por pessoas aí, né, dessa geração? Então, a gente já citou aí um pouco, né, a questão da pressão, aqui, ó, cadê vocês? Deixa eu colocar vocês aqui de novo. As pressões, as pressões aí externas, né? Eu não estou conseguindo colocar o chat aqui, mas tudo bem. As pressões externas, a questão da depressão, ansiedade, olha aqui, olha essa charge aqui. Postei há 5 minutos que estava deprimida e ninguém curtiu. Aquela necessidade de aprovação do grupo. Jogo suicida, baleia azul, meu Deus, né? A gente vê como que influencia também essas questões de cutting, né? Automutilação, o próprio bullying. Muitas das vezes as pessoas, elas estão atrás de uma tela e se sentem protegidas, agredindo o outro. A gente vê tanto caso, por exemplo, de racismo, né? Crimes homofóbicos, enfim, essa questão de cyberbullying, né? Cyberbullying. Então, a internet, as redes sociais, isso é bom, é positivo? Sim, depende do uso. Depende do uso. Tudo depende do uso na vida, tá? Aprende isso, tá? Aqui é igual o programa da Fátima Bernardes, lembra disso? São dicas para o dia a dia. Então, o problema não é a internet, é o uso inadequado da internet. Essa imagem, pessoal, reflete aquela questão dos padrões estéticos, anorexia e bulimia. Todo mundo sabe a diferença entre anorexia e bulimia? Vocês sabem? Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Sabem a diferença, né?
Então, a anorexia, ambos são distúrbios aí alimentares, mas que precisam, além do acompanhamento médico, o psicólogo é fundamental, né? Nesses distúrbios aí alimentares. Então, assim, psicólogo que atende adolescente, tem muitos casos. Geralmente, anorexia, tá? Isso são os dados, né? Os dados associados com essa questão de atendimento da saúde. Anorexia e bulimia, a maior incidência é durante a adolescência, tá? Que é essa questão da busca da identidade, a aceitação do próprio corpo, ok? Pessoal, olha, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Nesse momento. Nós temos aqui, para concluir essa parte da aula, né? Eu coloquei aqui essa atividade que agora vocês vão responder neste momento no próprio AVA, tá? Na pós-aula da unidade 2, sessão 3. Então, lembrem que eu vou lançar a pontuação, tá bom? Já vou atualizar isso hoje para ir lançando aí a nossa pontuação. E vejam bem, o papel dos pais e cuidadores é imprescindível para que o adolescente se proteja dessas pressões externas, da venda ali de ideais utópicos a serem consumidos, né? Tanto em relação a padrões estéticos como questões materiais, e consiga